estariam arrancando o cabelo da cabeça. Então os fariseus, irmãos, eles eram extremamente cuidadosos em não querer que as pessoas distorcessem a palavra do Senhor. Em contrapartida, tinha os saduceus. E quem eram os saduceus? Os saduceus, meus irmãos, eram homens, um grupo de homens muito poderosos, que eles eram ricos e alguns sacerdotes. E haviam algumas divergências entre os fariseus e os saduceus. E que divergências eram essas? Ora, os saduceus, irmãos, acreditavam nos anjos, acreditavam na vida após a morte, mas os saduceus, já em contrapartida, não concordavam com isso. Então havia uma divergência teológica entre eles, sendo que quando Jesus se levanta anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, esses dois grupos que andavam separados, eles se reuniram, eles se juntaram para acabar com Jesus, para derrubar Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que tudo que estava ao alcance deles, eles usavam para pegar Jesus. Temos o exemplo de quando aquela mulher é pega no ato de adultério, e eles levam a Jesus aquela mulher e usam a palavra, usam a lei de Moisés para tentar que Jesus tropeçasse em suas palavras, porque Jesus pregava o amor, Jesus pregava o arrependimento, sendo que na lei de Moisés ele teria que ser criterioso. E aí, irmãos, bem sabemos que Jesus vai dar uma palavra para Jesus falar assim: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, Nicodemos era um desses homens que analisavam a palavra de Deus minuciosamente. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Nicodemos se depara com algumas verdades e ele fica encucado. A palavra de Deus vai nos dizer que ele se procura encontrar com Jesus no meio da noite, aonde as pessoas não estavam mais caminhando na rua. Por quê dessa situação? Porque todas as vezes que os fariseus se encontravam com Jesus, havia um debate acalorado. E não era só um, não era só dois. Eles não conversavam com Jesus tete a tete. Eles vinham em grupo para derrubar Jesus. E como Jesus sempre estava com uma multidão, então todos aqueles debates eram muito acalorados. E aí a gente vai ver que Nicodemos procura ter com Jesus à noite, porque ele viu verdades em Jesus. E aí a gente vai ver que quando ele chega a Jesus, ele fala: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. E ninguém pode. Ele tinha certeza, irmãos, que ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo se não fosse da parte de Deus. E aí, meus irmãos, ele indaga a Jesus: como pode isso? Como você faz isso? E aí Jesus não responde ele com aquilo que ele estava perguntando. Jesus fala assim: olha, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando ele lança essa palavra a Nicodemos se espanta, porque ele estava vendo racionalmente. Ele fala: olha, como pode isso acontecer? Como
pode eu, sendo velho, retornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, irmãos, foi atraído por Jesus, por aquilo que ele estava vendo. Nicodemos foi atraído por Jesus pelos milagres que Jesus realizava. Nicodemos foi a Jesus porque ele conhecia a palavra e ele sabia que tinha algo de diferente em Jesus. Glória a Deus. Mas ele não entendia que aquilo ali era uma coisa passageira. Jesus estava preocupado, não era em curar as pessoas, as enfermidades dela. Jesus não estava preocupado em saciar a fome das pessoas, não. Em nenhum momento Jesus ia para algum lugar no intuito de saciar a fome de uma pessoa ou de realizar um milagre na vida de uma pessoa, não. Jesus sempre ia a algum lugar com o intuito de salvar a alma daquela pessoa. A gente vai ver quando ele chega em Gadá e aquele endemoniado chega até ele, e aí ele fala: que tenho eu contigo? E a palavra de Deus vai nos mostrar, meus irmãos, que no momento que Jesus chega àquele lugar, aquele homem é liberto, aquele homem é salvo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquele homem quer seguir Jesus. E quem não quer seguir Jesus, irmãos, sabendo que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, mas Jesus fala assim: olha, fica aqui, testemunha daquilo que eu fiz na tua casa, testemunha da vida que eu fiz na tua vida, fica aqui. E todas as vezes que Jesus realiza um milagre, ele fala assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus sempre alertava as pessoas com essa palavra: vai e não peques mais, porque ele sabia, irmãos, que o ser humano é tendencioso a novamente cair, novamente a errar, novamente a cometer alguns erros. É normal, irmãos, e é por isso que precisamos todos os dias dessa presença que recebemos hoje. Verdade. É por isso, irmãos, que nós não podemos nenhum momento se afastar dessa presença. Glória a Deus. Porque se nós se afastarmos, irmãos, é certo de nós cairmos, é certo de nós tropeçarmos, é certo, irmãos, de nós retrocedermos. Mas se nós segurarmos na mão de Jesus e falar assim: Senhor, eu preciso da tua graça, Senhor, do teu Espírito Santo, fala ao meu coração, Senhor, aquilo que eu não consigo fazer, tu faz. Irmãos, aí nós vamos conseguir tudo. Verdade. Aí nós vamos avançar, aí nós vamos vencer. E Nicodemos não entendia isso, que o verdadeiro propósito era a salvação da alma dele. Nicodemos, irmãos, estava olhando as coisas materiais. Nicodemos entendia e conhecia todas as profecias que os profetas tinham anunciado. E quando ele começou a estudar atentamente, que ele começou a ler as profecias de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, de Daniel, e viu, irmãos, que tudo aquilo batia. Esse momento diferente.
esse homem é diferente. E os saduceus, irmãos, estavam preocupados, porque Jesus estava quebrando tudo aquilo que eles tinham construído. Ele estava quebrando o sistema, ele estava quebrando os protocolos. Só que, irmãos, não adianta nós termos conhecimento, não adianta nós termos estudo. Nós podemos ser exímios leitores da palavra de Deus, mas se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus para nos orientar, irmãos, Verdade. seremos mais um religioso, seremos mais um crítico. Quantas pessoas eu conheço, meus irmãos, que outrora eram pastores, eram homens que ensinavam a palavra do Senhor, eram homens que eram usados por Deus, mas deixaram ser levados, se afastaram da presença do Senhor, não buscaram mais a presença do Senhor como deveriam, e hoje, irmãos, se afastaram. No outro dia eu estava trabalhando com um homem, e o apelido dele era pastor. E aí eu falo, pastor, porque eu não sabia o nome dele. E aí ele chegou para mim, Luiz, por favor, não me chama mais de pastor. Eu não sei porque todo mundo chamava ele de pastor, mas quando eu chamava ele de pastor, ele não gostava. Ele falava, Luiz, por favor, não me chama de pastor. Eu falei, mas tu é pastor, todo mundo te chama de pastor. Aí ele, não, Luiz, eu não sou mais pastor. Afastado da presença do Senhor. Eu falei, o que houve, cara? Por que tu saiu? Por que tu abandonou? A Miriam fala que eu me engano muito na vida das pessoas, mas irmãos, quando alguma coisa me impulsiona a falar, não. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí eu comecei a falar, o que houve? Aí, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu falei, mas tu não pode olhar para isso não, cara. Glória a Deus. O que aconteceu? E não, Luiz, poxa, você sabe, eu amo. Eu falei, eu amo, mas tu não pode abandonar a presença do Senhor. Verdade. As coisas. Tu conhece a verdade, tu conhece a palavra. Irmãos, Nicodemos tinha um conhecimento exímio da palavra do Senhor, mas ele não tinha o mais importante, que era a presença do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver na palavra do Senhor, irmãos, que existiam alguns homens que não tinham muito conhecimento da palavra de Deus, mas tinham uma sede, tinham uma vontade de estar com Deus. A gente vai ver a história de Abraão, irmãos, que Abraão vivia na terra de dos caldeus, uma terra cheia de ídolos, cheia de idólatras, e Deus falou com ele e fez uma promessa. E ele, através daquela promessa, ele seguiu a Jesus, seguiu a Deus, seguiu a voz de Deus. Oi, irmãos, quando a gente Glória a Deus. às vezes a voz de Deus fica baixinha, isso não pode acontecer. A gente não pode desistir mesmo, assim, quando você começa a ficar baixinha, a gente fala mais alto, Infelizmente, meus irmãos, as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Os irmãos vão até rir, mas é uma verdade. Eu não sei se os irmãos já ouviram dizer, mas para você matar um sapo, você não pode jogar água quente nele. Para você matar um sapo, um marrão, qualquer coisa que seja, você tem que botar ela na água fria e acende o fogo. Acende o fogo. E aí vai começando a esquentar, vai mornando, esquentando, e a água vai fervendo,
e aquela rã, aquele sapo vai morrer. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vai se esfriando, a gente vai deixando de ler a palavra do Senhor, as coisas vão acontecendo na nossa vida, um trabalho aparece, uma oportunidade surge, e como a irmã Silvana, Deus está abençoando, e a gente vai indo, e a gente vai indo, e sem perceber, meus irmãos, as coisas de Deus vão ficando de lado, as coisas de Deus vão ficando para segundo plano, as coisas de Deus vão ficando para o lado, para escanteio. E quando a gente percebe, irmão, a gente está tão longe de Jesus. Quando a gente percebe, a gente está tão longe de Jesus, irmão, que muitos não conseguem voltar. Mas, meus irmãos, graças a Deus que Deus está nessa tarde, nos mostrando que nos ama e que Ele quer nos ter. Glória a Deus. A gente vai ver, irmãos, que lá no jardim do Éden, quando o homem peca, o homem cheio de pecado, e aí ele fala: Adão, 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 onde tu estás? E muitos falam que Deus abandonou o homem naquele momento, que Deus não poderia abandonar o homem, porque sabia que o homem ia pecar, mas Deus sempre estava ali do lado de Adão. Verdade. Sempre estava ali, Deus não saía um minuto do jardim do Éden. Se naquele momento Adão gritasse ao nome do Senhor, Deus apareceria a Adão. Na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Se no momento que nós estamos vendo que o negócio não está fluindo, não está indo bem, a gente clamar o sangue de Jesus,